Estamos aqui com o Ricardo Córdova e hoje nós temos o lançamento do Pulso Empreendedor no BBT News. Ricardo, bom dia. Bom dia para todos os nossos ouvintes, bom dia ouvintes da Rádio Menina, bom dia Tiago, Iago e Ulisses. É com muito prazer que eu venho hoje aqui no BBT News apresentar um amigo de longa data, além de amigo, um dos nossos parceiros de Copa e Cozinha e um grande empreendedor, sem dúvida nenhuma, um dos melhores arquitetos da cidade, acompanhado de seu parceiro Vinícius Chaves. Então, hoje daremos um start a mais uma coluna do BBT News. Toda segunda-feira, 8:30 da manhã, Malek Doubles e Vinícius Chaves com o Pulso Empreendedor. Como é que vai, meu parceiro Malek? Eu vou bem, Ricardo, muito feliz mesmo, te agradecer já pela parceria, pela oportunidade, a confiança no nosso trabalho. De fato, a gente vem se esforçando muito mesmo nesse meio empreendedor e a ideia é que a gente possa compartilhar um pouquinho com os ouvintes da Menina aquilo que essa juventude, e quando eu digo juventude não é pela idade, né? Pela mente, pelo espírito empreendedor, né? Então, que todo esse povo empreendedor tem feito por Lages, as novidades, as notícias, as oportunidades, informações mesmo para contribuir dentro do BBT News com esse aspecto que a gente tem vivenciado hoje. Bem, essa é uma segunda etapa, já que nós estamos desde o dia 1º de novembro, inovando no que diz respeito ao radiojornalismo. Começamos com um jornal dinâmico, com aquele espírito de levar a informação para os nossos ouvintes que estão em trânsito, começando seu dia de trabalho, levando os filhos na escola, e a ideia de nós estarmos agregando as colunas partiu justamente dessa iniciativa de dividir com os nossos ouvintes ideias inovadoras e, acima de tudo, que realmente os dias estão mudando, o nosso mercado empreendedor está mudando, seja na política, seja nos negócios, e com isso, além de Álvaro Mondadori Júnior, o Joinha, com as colunas às terças, quartas e sextas, agora a gente estreia a coluna de Malek Doubles e Vinícius Chaves com o Pulso Empreendedor. Podem trabalhar, rapaziada. Valeu, abraço pra Ricardo. vocês. Bom dia. É isso aí, bom dia a todos os ouvintes. Ulisses, então, aí o nosso chefe agora, né? Ulisses, Iago, Thiago, toda a galera aí, um muito bom dia a todos. Então, tá no ar o programa que quer tirar você da zona de conforto, hein? É um programa que vai trazer informações e notícias sobre o mundo dos negócios, quer te motivar e quer que você se desenvolva também. A gente vai compartilhar com você dicas importantes sobre empreendedorismo. É isso aí, tá no ar o Pulso Empreendedor, a sua coluna semanal de empreendedorismo aqui no BBT News, na Menina FM. Eu sou Malek Doubles. E eu sou Vinícius Chaves. E hoje a gente tá aqui com os convidados, com o Thiago Mazui Andrade, coordenador da Sil Jovem, o Núcleo de Jovens Empreendedores da Sil. Bom dia, Thiago, tudo bom? Bom dia, tudo certo, um prazer estar aqui. Valeu, Thiago. Obrigado por ter aceito o convite. E a gente está aqui também com a Karine Goss, que é vice-coordenadora da Sil Jovem. Como é que você está, Karine? Tudo bem? Tudo certo, é um prazer estar aqui hoje com vocês. Obrigado Legal. Pela presença dos dois. Logo mais a gente fala com eles aqui então sobre o tema de hoje, que é o empreendedorismo jovem. Então, como o Pulso Empreendedor se propõe justamente a falar um pouquinho sobre o que está acontecendo em termos de empreendedorismo na nossa cidade, na Serra, no Brasil, no mundo, trazer informações, novidades para vocês, a gente convidou então aqui o Thiago e a Karine justamente para bater um papo sobre o que está acontecendo em Lages. Mas antes a gente vai aqui aos nossos patrocínios. O programa de hoje é oferecido por AUBK Arquitetura e Engenharia. A AUBK tem equipe completa para realizar o projeto da sua casa, da sua empresa, a reforma, a construção, a melhoria que você precisa fazer. A AUBK Arquitetura e Engenharia, desenvolvendo ideias, concretizando espaços. Também temos aqui o patrocínio de Platon Tecnologia em Nuvem. Tire sua ideia do papel e transforme em um site. Na Platon você tem hospedagem de site a partir de R$10,09 por mês. Platon, tecnologia inspirada em você. Bacana, informações da semana. Temos cotações hoje, Vinícius? Cotações? Temos sim. Euro, dólar, o que mais? Já demos uma olhadinha aí nas cotações, né? O dólar hoje está em 3,87, ele deu uma crescidinha, se manteve estável na semana passada. O euro, ele tá a R$4,39, e também trouxe aqui o valor de um negócio que é legal, que o pessoal tá visando bastante, que é o Bitcoin. Bitcoin hoje ele tá em R$15.283,39. Os caras da tecnologia tipo o Thiago, assim, já estão investindo em Bitcoin? Como é que é, Thiago? Não, a gente só tá acompanhando de perto, acompanhando de perto e vendo que ele teve a menor baixa, né? Há muitos meses não tinha uma baixa. Eu acho que até cabe um programa pra
pra isso, né? Pra gente falar um pouquinho, uma coluna só pra gente falar sobre criptomoedas, bitcoins e tudo mais. Vinícius, o clima essa semana? Olha, o clima tá indicando o seguinte, essa semana aí a gente vai ter o sol predominante, então boas oportunidades de negócio pro mundo empresarial, lavações automotivas e vendedores de protetor solar. A temperatura não vai ficar muito alta, mas aí tem boas oportunidades essa semana. Então não tem desculpa aí, é sol, é tempo bom, vamos correr atrás, que não adianta ficar de desculpinha. Agenda empreendedora, tem alguma coisa legal essa semana, Vinícius? Olha, Malik, até aproveito a oportunidade para destacar aí aos nossos ouvintes que, se porventura tiverem eventos, né, que estejam sendo realizados na cidade, nos comuniquem, entrem em contato conosco, depois a gente vai deixar ali o nosso Instagram, que hoje é o nosso canal de contato, mas a gente tem aqui já amanhã, né, dia 4, lá na terça-feira, às 7 horas da noite, às 19 horas, no Orion Park, uma palestra sobre transformação digital, com o Arthur Igreja. O Arthur, ele é palestrante de mais de 120 eventos por ano, palestrou em eventos como Rock in Rio Academy, diversos TEDx pelo mundo inteiro. Ele é sócio do Ricardo Amorim e ele é um dos As daquele AAA, né, que é uma plataforma de empreendedorismo também. Então, o valor do ingresso ele é R$40 a inteira. Para estudantes. 40 é a minha entrada, né? Não, é inteira. Ah, inteira? Eu apurei a informação ali. Legal. Muito R$40 a inteira, e para estudantes e empresas vinculadas ao Orion Park custa R$20. Para adquirir, né, para fazer a inscrição, pode acessar o seguinte endereço: é plid.in/transformação digital, sem o cedilha e sem o tio, transformacal digital. Ou também pode entrar em contato com o Orion Park, lá com a equipe, no 3099-9408. Ainda falando de agenda, Malik, a gente tem aí essa semana também, no dia 6, agora na quinta-feira, às 19 horas, lá na CIL, uma palestra sobre proteção auditiva, com a Michele Carnevale. O evento será gratuito e tem vagas limitadas, então quem está ouvindo e tiver interesse, corram lá, liguem no 3251-6611 para conversar com a equipe da CIL e reservar aí o seu ingresso para esse evento, que é bem legal também. Bacana, eu acho que esse do Orion é imperdível, né? Essa palestra na CIL acho que é bem técnica mesmo, para quem tem uma necessidade mais específica em relação à proteção auditiva, algumas empresas, né? A questão de saúde e segurança do trabalho, mas essa do Orion Park mesmo, com o Arthur Igreja, é imperdível, uma palestra de nível internacional que vem a Lages, uma oportunidade muito bacana. Agradecer ao Tenir Agostinho, Sebrae, Orion Park, todo o pessoal que se esforçou para articular a vinda do Arthur Igreja. E aí o pessoal tem que ficar antenado, porque se você quer empreender, você tem que se capacitar, você tem que estar atento ao que está acontecendo hoje em termos de tecnologia, de inovações, de ideias, de empreendedorismo, e o Arthur é o cara certo para trazer muitas informações para você. Então não perde, vai lá no Orion Park amanhã, dia 4/12, às 19 horas, hein? Não perde não. Legal, vamos passar um destaquezinho então, Mário, que de repente a gente tá com o tempo voando aqui na menina. Manda aí, o que tem? Eu trouxe aqui uma informação legal. As franquias faturaram 44 bilhões e cresceram 6,3% no terceiro trimestre deste ano. Segundo a Associação Brasileira de Franchising, 11 segmentos tiveram desempenho superior no terceiro trimestre em relação ao período, né, de 2017. O segmento com maior crescimento foi o do entretenimento e lazer, com 25,2%. Em segundo aparece serviços de outros negócios, isso muito dado aí um posicionamento de serviços logísticos, né? Em terceiro lugar nós temos aí o setor, né, franquias relacionadas à saúde, beleza e bem-estar, com 9,7%, alavancado pela venda de produtos de higiene e beleza, e também pelo desempenho de redes de depilação e demais serviços estéticos. Em quarto lugar, a gente tem as franquias voltadas na área de alimentação, com 6,7%, graças a investimentos das redes em promoções, eficiência operacional e a questão aí dos delivery, né? A gente vê o McDonald's, por exemplo, que recentemente lançou o serviço de delivery, então é o mercado inovando e achando formas para conseguir se manter competitivo e eu acho muito agradável. Legal a questão do franchising, você que não tem muita experiência às vezes com o mercado, o franchising, né, a franquia é uma oportunidade bacana porque ela tem todo um know-how, todo um suporte, a questão de marketing, a questão de gestão, a questão de precificação, de valores, então você consegue entrar no mercado muito bem, apesar de você ter que investir um pouquinho mais do que talvez você investisse se abrisse a empresa por conta própria, você tem um desempenho que costuma ser melhor. Então, tem o Gil, né, aqui em Lages, né? O Gil, ele
Ele é da Associação Brasileira de Franchising também, né? Conhece, né? Conhece bem os meios e tem outras oportunidades também. Sim. Se você procurar o Lages Garden Shopping, se você procurar o Sebrae, eles também vão saber te indicar. Tem várias franquias interessadas em se instalar em Lages. Então, se você procurar a Associação Brasileira de Franchising ou o próprio Lages Garden Shopping, você vai encontrar também as oportunidades e diversas empresas que têm ali todo um portfólio de oportunidades para você investir, para você ter a sua própria empresa, né? Claro, precisa ter um valorzinho ali, só um capital inicial para investir. Tem que ter, mas vale a pena, é legal. Inclusive, a gente tem um case legal em Lages, que é da Ecosis, né? Que é uma empresa do colega nosso, Léo Guzatti, que está aí dominando o Brasil já com a empresa que ele passou para o modelo de franquia. E só falando em franquia, Malik, antes de a gente passar para a entrevista, eu encontrei aqui uma franquia bem legal, eu acho que o Thiago vai gostar bastante, que é vou praticar o inglês aqui, tá? Vai lá. School of Rock Brasil. Ou seja, Escola do Rock no Brasil. Show. O empresário André Munari, lá de São Paulo, ele foi a Los Angeles, conversou lá com o pessoal da Escola de Rock e trouxe em 2013 a primeira franquia, e ele tem a franquia no Brasil e já são mais de 12 escolas. Então, pra gente ver como tem negócios diferentes, né? Não é só loja. Claro, loja é muito bom, é legal, mas tem outros modelos de franquia também que podem servir. Além das salas convencionais, as escolas contam com estúdios de performance e iluminação especial. Ao fim de cada temporada de aulas, que dura mais ou menos 4 a 6 meses, os alunos fazem uma apresentação final. Então eles fazem um show mesmo. O público tem crianças, né? Mas também adultos, como eu, por exemplo, gostaria muito de então fica a dica aí para os investidores de Lages, se trouxerem a escola de rock para Lages, eu vou ser o aluno número 1, tá? Coitados professores. Mas o que é bacana dessas franquias inovadoras também, desses novos modelos de negócio, é porque às vezes tem uma dor, tem um problema no mercado que precisa ser resolvido. Tem pessoas que querem aprender música, né? E às vezes tem vários professores bons, várias pessoas aqui em Lages que poderiam se interessar também por criar um modelo de negócio como esse, mas é bacana porque sai fora da caixinha. Às vezes o cara pensa, eu gosto de rock, eu gosto de dar aula, será que eu posso empreender nessa área? Tá aí o cara lá que empreendeu, criou todo um modelo de negócio, uma estrutura. Então não quer dizer, independente da área que você atua, tu pode empreender. É isso que o Pulso Empreendedor quer, que você saia da sua zona de conforto e monta aí teu negócio, cara. Cria tua vaga, tua oportunidade. E um destaque regional agora, Malik. E você tá diretamente ligado aqui nesse destaque, tá? Que aconteceu na última quinta-feira em Urubici, na pousada Serra Bela, a plenária regional da FACISC. Conta pra gente, Malik, como que foi lá a plenária? Então, a plenária regional da FACISC reuniu as associações empresariais aqui da nossa região, né? Então, a Associação de Urubici, de São Joaquim, de Correia Pinto, de Lages, justamente pra gente debater um pouquinho sobre o Voz Única, que são aquelas demandas que as associações passaram para todos os deputados, todos os candidatos a essa eleição, né? E aí o candidato Márcio Machado, que é o deputado eleito, né? Márcio Machado teve presente na oportunidade, onde se comprometeu com algumas das pautas levadas pela associação empresarial, e isso está ligado diretamente com investimentos na infraestrutura, em outras áreas que vão com certeza desenvolver a nossa Serra Catarinense. Então, para ser bem resumido e a gente passar para nossa entrevista aí com os nossos convidados, né? Acho que finalizamos essa parte dos destaques, Vinícius. É só destacar para quem tá ligando o rádio agora e o que tá acontecendo aqui na Menina, Malik. Para você que tá nos acompanhando, eu sou Malek Dabos. Eu sou o Vinícius Chaves. E este é o Pulso Empreendedor. E nós estamos aqui hoje com os convidados Thiago Mazui, coordenador da CIL Jovem, o Núcleo de Jovens Empreendedores da CIL, e a vice-coordenadora da CIL Jovem, a Karine Goss. Tudo bem, dupla? Tudo certo, tudo bem. Tudo legal? Ótimo. Inspirado aqui com Inspirados? Pô, que bacana. Essa é a proposta. Então, o programa Pulso Empreendedor tem a parceria de 2 jovens que são oriundos do movimento jovem, né? Eu e o Vinícius. E nada mais justo do que a gente chamar aqui os líderes que estão à frente desse movimento atualmente aqui na nossa cidade. Thiago, conta pra nós. O que é a CIL Jovem? Então, a CIL Jovem é um núcleo de jovens empreendedores da Associação Empresarial aqui de Lages. Ele tem um objetivo que é desenvolver o empreendedorismo jovem, né? Desenvolver lideranças, integrar esses jovens empreendedores e ter muita capacitação, representatividade, ou seja, um núcleo que não fica só pensando nas coisas do núcleo, mas sim é aberto para a sociedade. Muita gente pensa que só filho de empresário pode participar. Karine, ajuda a gente aí. Quem que compõe o núcleo atualmente e quem que pode participar da CIL Jovem?
Então, é um núcleo multissetorial. Isso significa que você pode participar independente da tua área de atuação. Você pode ser profissional liberal, você pode estar abrindo um negócio, você pode nem ter um negócio, mas simplesmente ter ideias e querer viver o desafio de, quem sabe, concretizar. Então, é um perfil bem diversificado de jovens empreendedores, pessoas que têm uma vontade, uma energia muito grande de criar algo, desenvolver algo, e lá vai ter o apoio e suporte para isso. Então, na verdade, você precisa ter só o espírito. Se você quiser participar, é só ir lá, colar na Sil Jovem. Que horário que acontece as reuniões lá? As reuniões são todas as terças, do 12h30 às 13h30, no restaurante Bistrô do Centro. Ah, lá do nosso parceiro Juan, lá da Aninha, então. Isso aí, lá na Via Gastronômica. Beleza. Mas se o pessoal quiser chegar ao meio-dia e almoçar conosco, sim, lá, dá também, né? Nós iniciamos ao meio-dia, almoçando todos juntos, já pensando na integração dos jovens empreendedores. Bacana. Tite, pergunta pra ti, qual que é a importância do empreendedorismo jovem para Lages e para a Serra Catarinense? Então, como eu estava falando ali, a Sil Jovem, e eu acredito que é um pensamento comum dos jovens empreendedores, a ideia é que a gente possa impactar a nossa sociedade de uma maneira boa, né? Que a gente possa contribuir de alguma forma positiva. E como o jovem está sempre querendo mudar o mundo, a gente quer mudar o mundo pensando em ações locais. Muito legal. Mas além dessas mudanças na região, na cidade, também tem mudanças bem significativas para a pessoa que participa, né? Karine, você é uma profissional da área, uma psicóloga, tem uma visão bem humana mesmo, assim, em nível pessoal, que mudanças vocês, como líderes da Sil Jovem, enxergam que está acontecendo na vida de quem participa desses movimentos jovens, assim? Então, é essencial, né, no nosso grupo, essa postura empática, né, de se colocar no lugar do outro. Então, a gente tem toda uma estrutura cuidadosa para receber o jovem, acolhendo ele, recebendo com muito cuidado, muito carinho, e estimulando realmente a viver desafios. Então, a gente percebe comportamentos de uma comunicação mais clara e assertiva, de correr riscos calculados, de tomar decisões, aprender a desenvolver um planejamento, tanto pessoal quanto profissional na sua vida. Todos esses comportamentos, eles vão aparecendo. A questão da proatividade, dessa postura, né, de colocar em prática aquilo que às vezes o jovem chega meio bagunçado lá, meio sem orientação, e a gente vai, digamos que ajudando ele a se organizar internamente. Então, é uma experiência que eu digo que eu até, inclusive, aprendi muito estando no grupo. Esse senso de humildade que a gente pode aprender um com o outro, e também a gente utiliza algumas práticas de feedback, ou seja, o nucleado que chega lá, ele vai identificar no que ele é bom, e ele também vai perceber no que ele precisa melhorar enquanto pessoa muito e legal, profissional. Muito legal, Show. Uma oportunidade de crescimento muito grande, né? Thiago, é possível empreender mesmo não tendo uma empresa, mesmo sendo dono de um negócio? Com certeza. Tem uma confusão muito grande que se cria, né? Que o empreendedor é aquele que abre uma empresa ou que tem uma empresa. Quando na verdade não, né? O empreendedor é aquela pessoa que tem uma ideia e consegue tirar essa ideia da cabeça, colocar em execução, por mais que ocorram riscos, né? Pensando justamente em inovação. Então, qualquer pessoa que tenha esse espírito de empreender, de tirar as coisas do papel, pode ser dentro da sua empresa, pode ser dentro da sua organização sem fins lucrativos, dentro da sua associação, dentro do seu próprio negócio, todas essas pessoas são empreendedores, né? Eu gosto muito de citar os casos dos intraempreendedores, e eu me espelho muito no Ricardo Córdova, né? Porque ele dentro, né, da Menina FM, ele é um empreendedor, apesar, ele não é o dono da Menina FM, mas ele dirige hoje, né, coordena junto com essa equipe querida aí, toda uma série de programas e de ideias, né, e de inovações. Então acho que pode empreender como funcionário também, funcionário numa empresa, numa organização, numa entidade, né? Outro dia teve aqui no Copa na Menina também, o pessoal que lá na escola promoveu toda uma peça teatral, artística. Estive lá, muito legal. Você esteve lá, Vinícius? Nossa, cara, foi legal a apresentação, eu não pude estar presente. Vai ter uma representação, depois eu confirmo a data pra vocês. Bacana, a gente traz essa informação aí. Thiago, pra quem tá no ensino fundamental, no ensino médio, na universidade, um pouquinho mais jovem do que a gente, os pais às vezes querem incentivar, não sabem muito como fazer, incentivar a empreender, ou a própria jovenzinho ali quer empreender, já pensa nisso. O que existe atualmente de projeto aqui na Serra Catarinense, em Lages? Então, essa é uma bandeira que a Sil Jovem defende demais, porque o empreendedorismo
por ter contribuído tanto para as nossas vidas, a gente acredita que quanto mais cedo as pessoas têm oportunidade, os jovens têm oportunidade de acessar e entender um pouco o que é o tal do empreendedorismo, com certeza vai ajudar muito mais no desenvolvimento ao longo do tempo. E aqui em Lages a gente tem alguns programas rodando, como o Jovens Empreendedores Primeiros Passos, que já está sendo implantado na rede municipal de ensino. Que é uma parceria da Prefeitura e Sebrae, né? Justamente, dentro do Cidade Empreendedora. Então já está sendo implantado em algumas escolas, vai ter do 1º ano ao 9º ano do ensino fundamental. A escola do SESC já há muitos anos já aplica esses Jovens Empreendedores Primeiros Passos, e isso para o ensino fundamental. No ensino médio a gente tem a Junior Activement, que o núcleo da mulher empresária da ACIL acaba aplicando esse projeto aqui. O Senac eu sei que também aplica. Temos o Geração Empreendedora da FACISC, também lidando com algumas escolas. Inclusive amanhã à noite nós temos a formatura de uma das turmas que foi lá do Industrial, que acabou participando desse programa que a CIL Jovem aplicou, Geração Empreendedora, também junto com o núcleo da mulher empreendedora. Temos também o Reúne, que é interessante citar aqui, que é do Orion Park, né, realizado dentro do Orion Park, que é realizando empreendedorismo universitário. E temos aí o que a gente acredita ser o pós-universidade ou até durante a universidade, né, que são os núcleos de jovens empreendedores, tanto a CIL Jovem, CDL Jovem, a DVB Jovem, né, justamente para estar envolvendo, ou seja, desde o 1º ano, né, do ensino fundamental até o pós-universidade se tem oportunidade para estar aprendendo empreendedorismo. Bacana, então na verdade tem uma trilha do empreendedorismo aí para aquele que quer começar com o JEP, né, Jovens Empreendedores Primeiros Passos, depois Geração Empreendedora, Junior Activement, Reúne e o próprio Núcleo Jovem. Existe já um caminho hoje para quem quer empreender desde cedo. Eu vejo muito na cultura americana, norte-americana, o pai incentivando às vezes a montar uma barraquinha de limonada, né? São atitudes, comportamentos que são exercitados ao longo do tempo, né? Mas eu acho que esses projetos eles podem dar um up bem bacana. Para finalizar nossa entrevista, eu queria fazer uma última pergunta. Com o fortalecimento dos núcleos, como a CIL Jovem, a gente sabe que tem outros, núcleo de empretecos, outros núcleos da CIL, de outras entidades, né? Tem o Sebrae, tem CDL, tem Orion Park, tem associações. Com esse trabalho de fortalecimento que tem sido feito, como vocês enxergam o futuro de Lages em termos de empreendedorismo nos próximos anos? Até porque a gente sabe que não é tanto da nossa cultura e a Serra amarga alguns índices baixos de desenvolvimento, né? Que impacto que vocês esperam com esse trabalho que vocês e outras pessoas estão fazendo a um período próximo aí? É muito importante salientar que a gente tem afirmado que o timing, o momento certo para Lages está acontecendo. Tem muitos movimentos como citados aí, muitos movimentos acontecendo, um propósito muito grande sendo levantado em Lages, e a gente tem que acreditar na nossa cidade, a gente tem que acreditar na Serra Catarinense, e a gente acredita muito nisso. A gente acredita que estão vindo algumas empresas de fora, né, fazendo investimento pesado, mas a gente acredita que os nossos empreendedores, os nossos bravos, corajosos empreendedores da Serra Catarinense, eles têm muito potencial para crescer, e olhando uma visão de futuro, com certeza a nossa Lages vai se desenvolver demais, também junto com os municípios da Serra Catarinense. Bacana, eu também estou esperançoso disso. Faltou dizer alguma coisa? Vocês querem citar alguma coisa sobre a CIL Jovem ou sobre essa entrevista que a gente esqueceu de perguntar? Até complementando essas falas todas, assim, na minha área, eu vejo que existem muitos perfis que têm grandes ideias, pessoas com muitas ideias, e às vezes tem uma desmotivação, se sentem desanimados, né, tristes às vezes por ter vivido alguns fracassos na vida. Eu acho que é importante agregar também essa fala, porque o Núcleo Jovem ele vem para fortalecer justamente isso, para a gente não perder energia, para a gente não desanimar, porque quando a gente se une, a gente vê que existe um grupo enorme de pessoas aí que tem um pensamento de um ajudar o outro, de um construir e alimentar as ideias do outro. Então essa proposta associativista, ela é bem legal, no sentido de a gente criar um propósito de vida, de a gente sair dessas amarras aí que nos prendem muitas vezes e se colocar em risco sem perder esses medos todos, que a gente está para ajudar. Obrigado, Karine. Obrigado mesmo, Thiago, Karine, pela presença de vocês. Obrigado a toda a CIL Jovem pela contribuição. Essa foi a nossa entrevista
aqui então com os líderes aí, os jovens líderes que estão à frente da Sil Jovem hoje. Obrigado por terem aceito o nosso convite. E a gente vai finalizando aqui então o nosso programa número 1, né, Vinícius? O nosso primeiro Pulso Empreendedor. Né? Foi rápido, também não podia ter sido melhor. E a gente quer agradecer aqui mais uma vez então a todos os nossos ouvintes, mandar um abraço especial pro Elmisson da Palmeira, que está acompanhando a gente também, Bruno Saldívia, familiares, amigos, o pessoal que está acompanhando esse primeiro programa, né, Só Vinícius? aproveito bem rapidinho, Malik, que a gente está finalizando o programa já. Diga lá. Mas quem quiser entrar em contato com a gente, o nosso canal oficial hoje é o Instagram. Então segue a gente lá, @Pulso Empreendedor, tudo junto, sem ponto, sem underline, sem nada. Pulso Empreendedor, manda direct pra gente, manda opinião, manda crítica, manda sugestão. Se quiser elogiar também a gente aceita. A gente quer construir esse programa junto com vocês, nossos ouvintes, e junto com toda essa galera boa aí que tá fazendo Lages sair, mudar de patamar aí e crescer muito mais. É isso aí, obrigado então a todos os ouvintes, obrigado Ulisses, obrigado Iago, Thiago, toda a equipe da menina, Ricardo, um abração aí, e então BBT com vocês aí, a gente passa a palavra.